Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Unity. E nesse vídeo nós vamos mostrar como vocês podem trabalhar dentro do Prime a parte de recebimento e pagamento de contas. Aqui no Prime, esse pagamento e recebimento nós vamos chamar de lançar movimento de caixa. E a gente pode localizar a ferramenta dele aqui no módulo de finanças, lançar movimento de caixa. Clicando nela, o sistema vai abrir para a gente então a primeira opção, que é o código do processo. Com o Enter, ele relaciona aqui para mim os códigos de processo que eu tenho cadastrado. Vale ressaltar aqui que o Prime ele permite que a gente trabalhe o nosso caixa de diversas maneiras. Um exemplo que a gente trabalha aqui é eu ter o movimento do meu caixa loja, que seria o dinheiro que eu tenho na loja, no meu cofre ou com o meu gerente de loja, e o movimento de contas bancárias, que seriam os pagamentos e recebimentos que eu faço no meu banco. Então, quando eu recebo um cartão de crédito, por exemplo, ou recebo o pagamento de um boleto, esse dinheiro cai direto na minha conta do banco. Então, eu posso determinar aqui se essa movimentação ela aconteceu no dinheiro da loja ou no meu dinheiro bancário, para depois eu rastrear a origem dessa movimentação financeira. No exemplo de hoje, eu vou demonstrar aqui para vocês um movimento de contas bancárias. Então, um pagamento e um recebimento depois de uma conta no meu banco. Então, eu vou selecionar aqui o movimento de contas bancárias. E depois que eu seleciono com o Enter, vocês podem ver que o sistema ele libera para a gente essas abas aqui embaixo. Então, cada aba ela indica o tipo de conta que eu vou trabalhar. Então, se eu estou na aba de pagamentos, tudo que eu tenho aqui embaixo são contas a pagar, ou seja, que vai sair dinheiro do meu caixa, que seria, por exemplo, um fornecedor de mercadorias que eu tenho a pagar, seria aqui também um salário que eu pago para o meu funcionário, treinamentos e cursos, e assim por diante o sistema relaciona as contas a pagar que eu tenho. Vale lembrar também que essas contas aqui, elas são personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, você pode adicionar mais contas aqui ou até alterar o nome e a descrição para ficar mais fácil de você se localizar com o sistema. Clicando na aba de recebimentos, aqui em cima também, eu consigo então enxergar as contas a receber que eu tenho na minha loja. Então, eu posso ter a receber aqui, por exemplo, venda em convênios, boletos e os cartões de crédito e débito, como eu comentei. E da mesma forma que as contas a pagar, o sistema permite que eu cadastre também novas contas a receber, de acordo com a minha necessidade. Nesse primeiro exemplo, então, eu vou fazer aqui então um pagamento de um fornecedor de mercadorias que eu tenho. Vou então selecionar aqui a opção da conta fornecedor de mercadorias para revenda e selecionar com o Enter. O sistema então abriu essa nova tela, que são os filtros. O filtro serve para eu identificar, por exemplo, uma conta a pagar de um fornecedor específico, posso filtrar também as contas a pagar de uma determinada empresa, ou selecionar as contas dentro de um período. Tudo isso que eu utilizar nos filtros, ele vai refletir na hora de eu selecionar as contas que eu tenho a pagar. Então, vamos colocar aqui todas as contas que eu tenho a pagar desde o começo do ano até hoje. E vou vir aqui e utilizar o botão de confirmar. Confirmando, vocês podem ver que a gente tem uma tela aqui de seleção de pendências a pagar para baixar. Aqui eu tenho então o número do protocolo que identifica essa compra, a data de movimento, o nome do meu fornecedor, a data de vencimento dessa minha conta, a parcela que eu estou pagando e mais informações adiante, que eu posso navegar com as teclas do teclado. Eu posso aqui também, dentro dessa tela, identificar aqui embaixo que o sistema ele traz todas as informações daquela compra. Então, a data, o fornecedor, o modelo do documento. E aqui eu tenho totalizando todas as pendências que eu tenho a pagar e aqui tudo o que eu já selecionei. Então, por exemplo, eu vou selecionar essas duas primeiras pendências da Colette. Eu seleciono com o Enter, ó. Seleciono com o Enter e seleciono com o Enter. Vocês podem ver que já ficou selecionado aqui ao lado. E aqui o sistema ele já relaciona também o valor líquido e o valor das pendências. Então, eu posso consultar aqui se alguma dessas contas tem algum desconto ou algum juro a pagar.
Caso eu queira, eu posso selecionar mais contas aqui para baixo. Com o Enter mesmo, eu posso cancelar essa seleção. Depois que eu selecionei tudo que eu preciso, eu venho aqui no menu de ações F2 e dou um confirmar. Aqui então, ó, ele já fica registrado uma saída de 1.211,76, que foi o que eu selecionei. Eu poderia aqui, nesse lançamento, ir selecionando mais contas a pagar. Então eu posso dizer que eu quero pagar um salário, pagar as férias e assim por diante. Mas agora eu vou finalizar, ou seja, eu vou confirmar esse pagamento. Vou vir aqui no menu de ações e gravar. Nessa última tela, o sistema ele vai perguntar então qual conta que vai realizar esse pagamento. Então eu vou dizer que eu vou fazer esse pagamento no meu banco do Bradesco. Selecionando aqui, o sistema então pede aqui que a gente informe qual que é o código bancário, né? Isso serve a nível de relatório depois, onde a gente vai ter subtotalizado ali, ó, um pagamento de fornecedor. Por exemplo, aqui nós temos um histórico, que é o movimento automático do sistema, onde ele grava aqui esse complemento para a gente consultar depois. Nessa tela, como vocês podem ver, ele não teve nenhuma entrada, ele teve aqui uma saída de 1.211,76, então totalizando o meu movimento. E com o Enter, eu gravo e confirmo esse movimento. Finalizei esse lançamento, ele já finalizou essa compra e eu posso agora vir aqui com o Enter e fazer um novo lançamento, ou seja, confirmar uma nova pendência. No primeiro exemplo, eu fiz o pagamento de um fornecedor. Agora eu vou fazer então o recebimento de uma venda em convênio de algum cliente que eu posso ter recebido. Então, da mesma forma, selecionei o processo de contas bancárias e agora, ao invés de eu vir na aba de pagamentos, eu vou vir aqui na aba de recebimentos e vou selecionar a conta de venda de convênio de clientes. Vou selecionar com o Enter aqui também e vou colocar tudo também que eu tenho a receber do dia 1/1 de 2024 até o dia de hoje. E vou utilizar aqui o botão de confirmar. E como vocês viram, da mesma forma que a gente abriu a tela de pendências a pagar, agora o sistema abriu a tela de pendências a receber. Então aqui, ó, eu posso da mesma forma localizar um cliente e vir aqui e selecionar com o Enter. Outro recurso interessante do sistema também é que ele permite que eu venha em cima do nome do meu cliente, por exemplo, e digite. Então, só digitando e dando Enter, eu consigo localizar um cliente específico. Então, aqui, por exemplo, o Mercado Seu João. Vou confirmar com o Enter também uma pendência dele e vou vir aqui agora confirmar esse recebimento. Vale lembrar também que o sistema ele conta com essa aba de lançamentos, que aqui fica registrado tudo que eu confirmei até o momento. Então aqui eu estou confirmando o movimento de entrada de vendas de convênio de clientes no valor de R$ 110,03. Da mesma forma, como a gente fez no exemplo anterior, eu posso voltar aqui na aba de recebimentos e fazer aqui também outros tipos de recebimento. Então eu posso confirmar boletos que já foram pagos, posso confirmar pendências de cartões ali que eu recebi. E, caso eu queira gravar, eu venho no menu de ações F2, gravar. Como fizemos no exemplo anterior, vamos informar agora qual banco eu estou recebendo. Posso dizer que recebi essa venda de convênio no Banco do Brasil ou no Bradesco. Vou colocar aqui no Bradesco novamente. A data de movimento, o código bancário, eu localizo então qual faz sentido para o que eu estou realizando. Então, uma venda de convênio clientes, eu já tenho aqui o meu código bancário de recebimentos clientes conveniados. Confirmo com o Enter até o último campo. Finalizando esses lançamentos, então o sistema ele confirmou a baixa e o recebimento de uma pendência. Isso significa o quê? Que aquele título ou aquela pendência que eu tinha a receber ou a pagar agora está paga, está efetivada. Então eu vou sair dessa tela de lançar movimento de caixa e vou vir aqui em um relatório de movimento bancário, por exemplo. E vou utilizar aqui ó, um extrato bancário por data de extrato. Então vamos colocar aqui o meu banco do Bradesco de hoje até hoje, onde essas movimentações foram realizadas.
aqui, ó, o sistema ele já realiza para mim, ó, ele pega o meu saldo inicial daquele período e ele já faz aqui, ó, a saída do valor do pagamento de fornecedor que eu acabei de confirmar. E aqui ele fez a soma dos R$ 110 do meu cliente convênio que eu acabei de receber. Então aqui ele totaliza o meu saldo final e eu consigo, através de relatórios e outros lançamentos, ir acompanhando a saúde financeira da minha empresa, né? Seja ela através de relatórios ou lançamentos que nós temos aqui dentro do Prime.